Você falou do F-5, falou do F-14, falou do F-16, quando citou os venezuelanos. Aham. Isso aí são evoluções, são gerações a mais? O número, o fato de um ser 5, 14, 16. Não briguem comigo, tá? Não falem, pô, Faglob é burro pra cacete. Estou aqui. Tenho certeza que tem alguém em casa que tem dúvida, a mesma dúvida. Aham. Como é que é isso? É isso, não é? Explica aí pra mim aí como é que funciona isso aí, cara. Então, se você pega a família americana, vamos dizer assim, né? Basicamente, a numeração ela reflete a modernidade do avião. Então, o F5, depois tem alguns Fs que não vingaram, são só projetos, tá? Mas hoje em dia você tem o F-22, né? Que é um dos mais modernos. E realmente existe vamos dizer, equivalência no número com a modernidade do avião, tá, Glauber? Então, o F-22 hoje F-35. exatamente, tem um F-35. F-35, né? É o mais moderno. É uma moderna, né? É o chuchu. Antes do 22. Então, do 22 até o 35 tem vários projetos que não vingaram. Tem algumas Basicamente. coisas que foram propostos para entrar em operação e Mas acabaram isso não deve ser uma regra muito certa, porque em 80 tinha o projeto do F-20. Tinha o projeto do F-20, é verdade. Aí esse do 20 para o 22, 20 anos. E aí, no caso, nós estamos. Hoje, qual é a nossa realidade? O F5M ainda? Estamos com o F-5. Na verdade, já voaram lá em Anápolis, né? Os dois primeiros os F-39, que são os Gripen, né? Que eles receberam essa denominação. Então, eles já estão, Em basicamente, teste. já estão entrando em operação, né? Vamos dizer assim, já estão com alguns pilotos já treinados, né? Outros estão fazendo o curso, mas nós já temos pilotos operacionais nesse avião. É verdade que ele vai levar algum tempo, né? Até que a gente tenha uma capacidade total na exploração de tudo que ele pode oferecer para os pilotos, né? Então, é que nem quando chegou o F-5 lá em Canoas, por exemplo, modernizado, nós levamos 2 anos para explorar tudo que o avião podia nos oferecer em capacidade de navegação, em capacidade de ataque ao solo, em capacidade de ataque ar. Então tem muita coisa, são muitas funções, né? Cada botãozinho, né? Tem um display assim, cada botãozinho daquele em volta do display, ele abre uma função. Função de armamento, função de ar solo, ar, de combustível, né? Dos controles de todo o sistema do avião. Então, isso demanda um pouco de tempo para que o piloto consiga dominar tudo isso. É que nem um videogame, né? Quanto mais você joga, né, mais viciado você fica, melhor você fica, mais coisas você vê, você se antecipa a algumas determinadas situações. E isso a gente procura não só voando, como com um simulador. O simulador de voo ele é importantíssimo porque ele barateia, né, esse treinamento que você tem que fazer em voo. O custo de hora de voo é alto. E quanto mais você consegue fazer isso via simulador, né, você ganha bastante. Então, quando o F5 chegou, a gente tinha um simulador. Aliás, antes do simulador, a gente tinha um briefing basicamente de 1 hora antes do voo. Aí tinha um voo, depois dava um briefing de 45 minutos a 1 hora. E você tentava reproduzir todos esses movimentos que a gente tinha em voo com desenhos, né? Nessa hora você cruzou comigo, a gente fazia uma setinha. E aqui meu ala me deu apoio mútuo, etc e tal. Já com o F5 modernizado, você pega os cartões que cada avião tem, insere no sistema e você consegue ver exatamente onde cada avião estava espacialmente, né? E consegue refazer todo o combate olhando simplesmente numa tela que cada avião estava fazendo. Então, você consegue, vamos dizer, absorver muito mais. Olha, aqui você curvou para cá, você devia ter estendido mais, ou retardado, ou o teu amigo que estava aqui podia ter ido para a cobertura, né? Você podia ter estendido para se defender e coisas assim do tipo. Então, a gente dava um briefing de 1 hora e meia, aumentava mais, e o debriefing era muito maior, porque tinha muito mais coisa para você comentar, entendeu? E aí você tinha muito mais informações do que aconteceu no voo. Né? Antigamente você tentava se lembrar, pô, naquela hora a gente cruzou, não, isso foi no segundo combate, no primeiro a gente fez isso, isso e isso, outro, é verdade, eu fui para lá, você estendeu, não sei o que, não sei o que lá. É porque é muito dinâmico, né? Você está cruzando ali, né? 500 nós para cá, 500 nós para lá, dá 1.000 nós de velocidade diferencial. 2.000 quilômetros. 2.000 quilômetros. Então, realmente as coisas são muito dinâmicas, né? E com essas informações todas, você começou a aprender muito mais. A gente começou a aprender muito mais do que aprendia, né, com um simples debriefing, vamos dizer, que a gente tentava reconstruir.
Então a gente ganhou muito com a entrada do F-5, com essa tecnologia, e muito mais agora com o Gripen, né? Porque o nível de informações que você recebe no debriefing, vamos dizer, a compilação das informações, tem mais, assim, um tratamento melhor, né? Você consegue absorver mais dados, e a fusão de informações também, que ele consegue fazer dos aviões, também ganhou vamos dizer, uma qualidade melhor, né? O nosso Gripen ele é um pouco diferente do Gripen do sueco, né? Para começar, o nosso display, em vez de serem 3 ou 4 displays, ele é um display único, grande, né? Que é chamado de WAD, Wide Area Display, né? Que você tem várias informações, né? Numa tela grandona, que nem numa televisão dessa aqui, né? Você tem a tela assim, você consegue ver as coisas claramente, muito melhor do que num quadradinho pequenininho. Sem falar nisso, ele consegue filtrar as informações que você precisa em determinadas horas. Você consegue, vamos dizer, programar isso. Eu quero ver isso, aquilo, outro. Eu quero ver só quando o cara estiver me atacando, não quero ver quando ele estiver fugindo, ou quando ele não for uma ameaça, porque muita informação também acaba sobrecarregando o piloto. Ele começa a olhar para muita coisa e não foca naquilo que precisa. Então, os sistemas começaram a ficar inteligentes o suficiente para te passar a informação que você precisa em determinadas horas do combate. Além da integração das informações de todos os aviões que passam para você também, né? A consciência situacional passou a incorporar as informações dos outros aviões para você ter uma visão, um desenho, uma imagem de tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, O que tem de mais moderno hoje? eu diria que o F-35 é o que tem de mais moderno, assim, tecnologicamente, né? Só que por exemplo, o Gripen, ele não fica muito distante do que existe, né? Que nem o Attila falou, a parte do armamento, vamos dizer, essa integração com o avião e as possibilidades de lançamento são muito importantes. Não adianta você ter um avião super veloz, super manobrável, né, se ele não consegue fazer essa integração desses dados todos, do radar, do armamento, do que você está captando do inimigo, o que você está conseguindo interferir na informação dele. O que Ele você tem tá uma coisa importante que o 35, o 22 também, né? Eles têm uma geometria que dificulta o radar inimigo detectar eles, né? Onde é que eles estão? Então, Isso é uma coisa gente importantíssima, né? não teremos no Gripen. Exatamente. O Gripen ele não tem. A vantagem que ele tem é que o tamanho dele é reduzido, né? Quanto menor o avião, né? Menor a área de reflexão das ondas de radar, né? Então, isso ajuda. Mas não tanto quanto um F-22, F-35, que a geometria dele, né, é feita para, vamos dizer, a onda radar bater, né? Em vez de voltar para o avião, para você ser detectado, ela é dispersada, entendeu? Então você Porque o radar, ele vê aqui o avião aqui, porque o radar emite uma onda que bate no avião e essa onda volta. Então, se a onda do radar bater nele e não retornar, que é a geometria deles, a onda do radar bate neles e vai embora. Aí fica difícil de você achar ele aqui, né? É interessante isso. Então, isso é a tecnologia stealth que eles falam, né? Invisível, né? Avião invisível. Eles estão com isso desde o F-117, que já evoluíram bastante. E é o que dificulta, né? Se você não vê o inimigo, como é que você vai combater, entendeu? Então, é que eu falo da guerra eletrônica, né? Você pode, às vezes, até detectar, mas ele usar esse borrão que você, por exemplo, eu mandei uma emissão radar daqui, aí o cara, opa, eu estou vendo onde ele está. O próprio inimigo, ele pega a tua informação para saber onde você está, sem ele emitir nada. Então, é a detecção passiva. Então, existe esse jogo de gato e rato na guerra eletrônica. Então, quem tem uma capacidade de guerra eletrônica maior embutida nos aviões, também tem uma vantagem muito grande. Não é só fazer curva, lançar míssil, né? Com a gente, vou fazer combate, vou entrar atrás dele, vou dar um tiro. Não. Hoje em dia, essa capacidade de guerra eletrônica, ela que dá a vantagem e desvantagem em relação às plataformas, né? E aí, nesse caso, tem que estar bastante evoluído na guerra eletrônica para poder suprir essa ausência do que o 22 tem, né? Exatamente. O 22, o 35, exatamente. né? Então, essa parte da guerra eletrônica ela é até fascinante, né? É bonita. Por causa que e a gente estuda também nos quadrões quais são as técnicas de interferência eletrônica, né? As possíveis, né? Que despistamento ou barragem e outras mais que já existem por aí, né? Além da a própria pintura do avião, né? Ela, quando começou, nós desenvolvemos aqui no Brasil, no ITA, inclusive, a pintura que
ela absorvia essa energia que vinha do radar. Interessante, né? A própria pintura ela pode servir para você diminuir esse reflexo da onda do radar. Então começa desde a pintura até a geometria para você conseguir. Você vê até hoje em dia tem fragatas, né? Que tem um desenho exatamente básico, parecido com o F-35, mas que ele procura ter uma geometria de modo que ele não reflita em relação para frente ou para os lados. Ou da onde chegar a emissão, ela dispersa esse retorno no radar para ela não ser detectada. Ou tem que estar muito perto para conseguir uma detecção positiva. A hora que chega muito perto, o cara já pode ter lançado o míssil dele e já ter se derrubado, né? Então, o que se busca é diminuir essa área de reflexão, né? Para que você seja detectado muito perto, o suficiente para que você já tome um míssil na testa, vamos dizer assim, entendeu?